A paz do Senhor, amados. Então, estava falando no reino espiritual. O que são esses dardos inflamáveis do maligno? Ora, eu já tive a oportunidade, já para você ter ideia, uma vez eu cheguei em uma casa, né, para prestar um serviço, fazer um serviço, quando eu trabalho em prestação de serviço, na área de construção, e ali naquela casa morava algumas mulheres. E uma delas, eu já conhecia aquele pessoal, uma delas estava no quarto trancada e estava em pânico. E eu perguntei o que estava acontecendo com ela, que eu vi elas conversando lá com a outra lá, e ela falou, aquela mulher já tinha um histórico de depressão, aquela mulher, e ela estava doente. E logo cedo, logo de manhã cedo, chegou uma vizinha na casa dela, falando que teve um sonho com ela, sonhou que ela havia morrido. E através daquela mensagem, pela manhã cedo, aquela mulher, contando aquele sonho, aquela mulher ela entrou em pânico, passou a acreditar que ela ia morrer mesmo. Então, de certa forma, isso é um dardo inflamável do maligno, ou seja, a palavra. Você já viu aquele ditado, alguém falar assim, olha, uma flecha atirada, uma pedra atirada, ela não volta atrás, uma palavra proferida, ela não volta atrás. Então, assim, são dardos, palavras, são palavras que atinge e inflama a alma da pessoa. E ali eu preguei a palavra de Deus para aquelas pessoas, orei com elas, né? Graças a Deus começou a ir para a igreja. A última vez que eu havia, uma delas havia já descido as águas batismais, e ali Deus trouxe alívio naquela casa. Então, você já conhece pessoas geralmente que trabalham em libertação, sabe? Que às vezes conversando com pessoas que estão passando por opressão espiritual, e aí aquela pessoa que escuta a voz constantemente, vozes dizendo coisas assim, vozes dizendo até que é pessoa da sua família que já morreu, quer conversar com ela, e às vezes mesmo ela ouvindo aquela voz dizendo que é pessoa da família, mas aquilo não lhe faz bem. Outra dizendo que ouve vozes, dizendo que vai morrer. Tem pessoas que, geralmente a gente vê em jornal, pessoas mulheres. Outro dia eu estava vendo uma mulher que matou seu filho, matou outros que matam pessoas da família, né? E às vezes vai perguntar, ela diz que ouviu a voz mandando ela matar. E tem pessoa que diz assim, que foi Deus que mandou. Na verdade não é Deus, é o diabo que gosta de se disfarçar como anjo de luz. Então, quando essa pessoa diz que ouve voz, ela ouve voz mesmo. Vai ser difícil explicar isso para a justiça, né? Convencer a justiça sobre isso, né? Mas elas ouvem vozes mesmo. São os dardos inflamáveis do maligno. Tem pessoas que não dormem direito, né? Ouvindo vozes. Já tem pessoas, amado. Então, são palavras que vêm de pessoas para pessoas, os dardos inflamáveis, e são palavras, né, que vêm do adversário, que ouve voz, né, na sua mente. Então, tem pessoa, amados, que não dorme direito, não ouve voz. Tem pessoa que não ouve voz, mas é atormentado por pensamentos ruins o tempo todo. Pensamento de morte, pensamento de derrota, né? Tem pessoas que só têm pensamento negativo sobre si. Então, tem pessoas que só pensam mal sobre si. A própria Bíblia diz que como tu imagina na tua alma, assim tu será, né? Então, tem pessoas que só têm pensamento negativo sobre si. Então, tem pessoas que só têm pensamento de derrota, né? Tem pessoa que tem tanto pensamento de derrota que essa pessoa vive triste, depressiva o tempo todo. Eu já vi casos de pessoas, de 3 pessoas na família, né? Um histórico de família de várias mulheres. O adversário, ele consegue atingir nessa área assim dos dados, consegue atingir mais mulher do que homem. Por quê? Não porque a mulher é menos espiritual, não. É porque a mulher é mais emocional, né? E tem aquela questão, vê lá do princípio, né? Então, o adversário, ele consegue atingir mais mulher do que homem. E um histórico de uma família, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma família, né, no qual eu orei por 3 delas, né, todas as 3 em depressão. Na verdade, toda a família, são várias mulheres na família, todos têm depressão, tem homem também que tem depressão, mas a maioria são mulheres, todos têm depressão. Aqueles que veio, né, a Cristo, né, pregamos o Evangelho e ali conversamos, depois de uma conversa para entender de onde tudo começou, orei com elas, expulsando aquele espírito, e as 3 que eu tive a oportunidade de orar com elas, né, elas foram curadas da depressão.
há uma maldição, né, naquela família espiritual que prendia na depressão. No próximo vídeo a seguir nós vamos falar mais um pouco de outras experiências, para que assim nós possamos, né, entender mais essa questão dos dardos inflamáveis do maligno.